Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Márcio Rodrigues. Esse encontro que a consultoria realiza, né, a Márcio Rodrigues, a metodologia Propan, é um encontro mensal onde nós trabalhamos alguns temas que refletem os desafios diários que as empresas que nós temos trabalhado através dos projetos de consultoria enfrenta diariamente. Todas as questões ligadas ao mercado, os principais desafios em relação a processo, a equipe, a concorrência, a posicionamento em relação ao mercado, modelos de negócio, são desafios diários, né? São desafios que se renovam, surgem novas situações a cada instante. A gente estava aqui agora conversando com a panificadora, com a Carla, lá de Eldorado, no Rio Grande do Sul, e eles estão viveram um momento muito difícil com a situação que o Rio Grande do Sul passou. Ela estava colocando que a padaria dela ficou 60 dias fechada, né? E isso traduz a garra e o empreendedorismo que o panificador vive no seu dia a dia, né? Conheço de perto a qualidade e o sucesso da padaria da Carla, e quando ela coloca que hoje é de novo o primeiro dia, o recomeçar, traz uma reflexão para todos nós, um exemplo, né? Todos os dias nós temos que iniciar como se fosse o primeiro dia, com a mesma vontade, com a mesma determinação, com a mesma garra. Eu gosto de dizer que o cronômetro zera todo dia, né? Ganhamos o jogo ontem, batemos a meta do mês passado, no outro dia começa novamente. Então, o desafio diário que quem empreende no segmento de planificação, quem trabalha no setor de planificação, eles são a nossa rotina. O nosso objetivo, com o trabalho que realizamos de consultoria, é estudar, acompanhar, entender as estratégias que são utilizadas pelas empresas, aprender também junto com essas empresas, com esses empreendedores, com esses gestores, com a equipe, com as pessoas, quais são os processos e os métodos mais eficientes, porque já que a gente não consegue multiplicar, clonar as pessoas, nós podemos multiplicar os métodos e os processos, e encurtar caminhos, fazendo com que pessoas em lugares diferentes, em situações muitas vezes até parecidas, tenham maneiras de superar os desafios diários. Então, nós vamos estar falando hoje sobre a competitividade no segmento de panificação. Mas antes de iniciar o conteúdo, vou passar a palavra para o Marcelino, para ele, que é o diretor comercial da Márcio Rodrigues. Então, boa noite para nós, Marcelino, com você. Obrigado, Márcio. Boa noite a todos. Obrigado pela confiança de todos no nosso trabalho, né, Márcio? A gente faz isso com todo carinho, todo medo, esse conteúdo aí relevante que a gente considera. A gente tem esse zelo de tentar separar um conteúdo que seja valioso, atual, né, e que possa realmente ajudar as empresas e os empreendedores nessa jornada aí desafiadora que é o setor de planificação e o empreendedorismo no Brasil. Bom, meu nome é Marcelino Rodrigues, eu cuido da parte comercial da Márcio Rodrigues Associados. Alguém que queira saber um pouco mais sobre os nossos cursos, sobre as nossas consultorias, mentorias, consultorias presenciais, capacitação, podem me chamar aqui. Lembrar que esse conteúdo da palestra que será apresentado, quem quiser recebê-lo aí, é só registrar a lista de presença. Eu vou estar colocando ela várias vezes durante a nossa reunião aí, nossa palestra no chat. É só você preencher e colocar seus dados, ou mesmo me comunicar no WhatsApp, que a gente procura encaminhar o material para vocês, né? Dizer a todos aí uma excelente noite. Lembrar também, Márcio, as pessoas participantes aqui, eu vou distribuir um cupom. Semana que vem, na segunda-feira, nós vamos começar a última turma do ano do curso completo da metodologia Propan. Então, é um curso de 2 semanas. Nós vamos abranger a operação toda do setor de planificação, vamos falar sobre o financeiro, a gestão de pessoas, precificação, formação de líderes, organização da produção, a parte de operação de loja, marketing e vendas. Então, é um curso muito enriquecedor, dirigido aos principais gestores da empresa, aqueles que têm um sonho de ter uma panificadora ou está no processo sucessório, os filhos dos empreendedores, ou mesmo sócios. Então, é um curso muito rico e é a última turma do ano, a menos que tenha um volume muito grande aí de demanda para a gente conseguir achar agenda para fazer
mais uma turma esse ano. Então, são 2 semanas de capacitação, sempre nesse formato aqui, de 7 às 19, né, de 19 às 21 horas, de 7 às 9 da noite. Aí podem perguntar para mim no particular ou saber um pouco mais de informação, a gente esclarece, orienta. E durante esse treinamento, no final, eu vou distribuir aqui um cupom, Márcio, especial aí, quem quiser fazer um cupom de 20% de desconto aí na participação do curso. Tá bom? Uma boa Ok, palestra para Marcelino? todos. Obrigado. Ok, Marcelino, obrigado. E para aqueles que estão tendo contato, quando nós falamos metodologia Propan, é importante registrar que esse ano nós estamos fazendo 30 anos, trabalhando com consultoria e treinamento no segmento de planificação, e nessa história foi acompanhando e desenvolvendo vários projetos, né? Nós já tivemos a oportunidade de multiplicar o que hoje é o conceito de gestão para planificação da metodologia Propan em quase 20 mil empresas nesses 30 anos. E nos últimos 3 anos, principalmente depois da pandemia, nós fizemos uma grande reformulação em toda a estrutura operacional e de trabalho, e hoje nós estamos trabalhando com 12 redes de padaria, que juntas têm 92 padarias, 30 padarias individuais, 6 redes de supermercado, que juntas têm mais de 200 lojas, e 10 indústrias de panificação, sendo 8 indústrias de congelados. Esse é um trabalho que nós acompanhamos diariamente. Hoje, a metodologia, ela se alinha todos os processos, principalmente com foco nos objetivos e alavancar resultado. Nós entendemos o desafio que é diário, mas sabemos que as empresas precisam de faturamento, mas principalmente de resultado, que é isso que garante a continuidade das empresas. A apresentação de hoje resume um pouco de quais são os fatores mais importantes dentro dessa construção de uma empresa mais competitiva. É importante falar e frisar que quando falamos de panificação, nós temos vários modelos de negócio, né? Panificação não é somente o modelo padaria tradicional, né? Por exemplo, hoje eu trabalho com indústria de panificação congelados com um alcance enorme, algumas delas com quase 2.000 toneladas mês de produtos panificados, né? Então, nós temos vários modelos de operação do ponto de venda. Aquela padaria completa, que vai do café da manhã ao jantar, passando pela refeição, com todo um serviço de conveniência. O modelo de padaria, que engloba todo um conceito de empório, um diferencial competitivo para o setor de padaria. A padaria tradicional, que eu gosto de dizer, aquela padaria de raiz, né? Tem exemplos de empresas de panificação muito competitiva dentro de supermercado. Para vocês terem uma ideia, o padrão normal do setor de panificação dentro do supermercado é 3%. E nós temos clientes na consultoria que 22% do faturamento é o setor de panificação e é um supermercado, né? São lojas de 1.200 média área de venda e que mesmo assim a panificação é o diferencial competitivo. Então, hoje você tem da panificação artesanal com fermentação natural, as chamadas boulangerie, a confeitaria focada nos produtos de confeitaria, a padaria tradicional, a padaria dentro do supermercado, a panificação industrial, onde nós temos a panificação tanto de congelados quanto de empacotados, e esses vários modelos de negócios juntos reúnem mais de 1 milhão de pessoas que trabalham nas empresas de panificação, com um faturamento estimado em quase 130 bilhões de reais. Hoje, a panificação significa 6 milhões e 100 mil toneladas de produtos panificados ano, né? Sendo que desse volume aí, o pão francês é o principal, com 2,4 milhões de toneladas. Então, é um universo, são vários modelos. Entender todo esse contexto é um dos desafios que nós temos, e a encontrar as formas de cada modelo ser competitivo, encontrar o seu espaço ali no mercado para garantir a continuidade das empresas. Eu vou compartilhar uma apresentação. Essa apresentação, para aqueles que responderem à lista de presença, nós vamos enviar essa apresentação com o conteúdo que nós vamos estar trabalhando nesse encontro. As pessoas que quiserem fazer algum questionamento, é só solicitar, levantar a mão, mas no final, após a minha apresentação, também nós vamos abrir para algumas perguntas, poder esclarecer algumas questões que vocês considerarem mais relevantes, né? Bom,
Hoje, a metodologia Propan também tem algumas empresas que atuam junto ao setor de panificação, que são parceiras, duas delas que são, nesse momento, empresas que nós temos trabalhado vários projetos, uma delas é a Prática, inclusive com lançamentos fantásticos na FIPAM em relação ao equipamento, algumas propostas inovadoras de equipamentos para melhorar a qualidade dos produtos dentro da panificação. E nós temos trabalhado com o Moinho Paulista, que é dono da marca Nita Alimentos, que é uma empresa também muito competitiva, com produto de muita qualidade. Na FIPAM, se vocês estiverem na FIPAM, a Anitta vai estar com um espaço todo voltado para os pães com fermentação natural, que é a Arena, né? A Arena Anitta, onde vai estar se apresentando vários modelos. Inclusive, a Anitta trouxe um profissional renomado europeu da França para mostrar alguns métodos, alguns processos de fabricação na área de panificação de produtos dentro do conceito da panificação europeia, né? Bom, dentro desse contexto, eu já comentei o que é o volume de negócio da panificação. Essa questão ligada ao volume, é importante entender que hoje existem informações, a gente, para chegar nesses dados realizados pelo Propan, nós cruzamos várias informações de volume de farinha, volume de venda nos pontos de venda, porque como a gente tem acesso a um número muito grande de pontos de venda, a gente tem acompanhado, agora mesmo estava analisando os primeiros 6 meses de venda de pão francês de 156 supermercados, eles tiveram um crescimento de volume em 23% esse primeiro semestre desse ano em relação ao passado, em volume em quilo de venda de pão francês. As padarias tradicionais, até agora nós fechamos os dados, não chegou a 2%. Essa é uma situação que se apresenta hoje, onde o volume total de panificados ele não está crescendo nem 1%. Então, quando alguns modelos de atuação dos pontos de venda, alguns canais, acaba crescendo um pouco mais, ele está ali ocupando um espaço que muitas vezes era de outro modelo de atuação. Isso reforça o nível de competitividade que o setor tem e o que está acontecendo no setor. Quando alguém cresce, na verdade, atualmente, alguém diminui. É muito interessante isso. Hoje eu estava numa reunião agora à tarde, e um dos setores dentro da padaria cresceu nos últimos 3 meses 46%. E esse mesmo setor, eu estava numa outra padaria na semana passada, que ele caiu 15%. E a argumentação nessa empresa onde o volume caiu 15% era que o mercado está muito ruim. E hoje eu estava numa outra padaria que o mesmo grupo de produtos cresceu 46%. Então, quando a gente tem a oportunidade de conhecer, de buscar informação de vários mercados, a gente percebe claramente que o mercado se movimenta. Sempre tem alguém crescendo e sempre tem alguém diminuindo. Aquela velha máxima, né, Marcelinho? Tem sempre alguém chorando e alguém vendendo lenço. Então, para uns é momento difícil, para outros é oportunidade. O mercado é muito dinâmico, né? Eu almocei hoje com um grupo de empresários do setor de panificação aqui em Belo Horizonte, que eles têm mais de 40 anos que atuam no setor, e eles estavam falando da inovação que foi uma padaria em Belo Horizonte, que um deles era sócio, que foi aberta há 23 anos atrás, e com o sucesso que foi aquela padaria. E hoje essa padaria não tem a mesma resposta de venda. Algumas outras que foram abertas, inclusive pelos próprios empresários, têm um faturamento muito maior do que ela. Então, estava se questionando justamente o desafio que é de manter a empresa realmente competitiva nos mercados atuais. Quando a gente pensa no pão francês, pela sua importância estratégica no setor de panificação, hoje os estudos têm mostrado que 49% do volume vendido de pães tipo francês passa pelas padarias tradicionais, mas 46% estão nos supermercados, com cerca de 94 mil pontos de venda, e as padarias com um pouco mais de 84 mil pontos de venda. A grande questão é que nos últimos 20 anos, a indústria de panificação congelada ela chegou, e ela está crescendo muito, até que a maior empresa de pães congelados do Brasil deve chegar esse ano, deve superar 2 bilhões de reais de faturamento. Então, isso mostra a força que a panificação na área industrial tem alcançado no Brasil. E os supermercados
têm optado, na sua maioria, em terceirizar a sua produção, a sua venda, o seu setor de panificação para a indústria de congelados. E isso tem alavancado o crescimento desse setor e, por consequência, também trazido uma ampliação de mix para pontos de vendas de varejo que até então, pela dificuldade de mão de obra, não conseguia ter a variedade de produto que as padarias tradicionais tinham. Isso inicia aí um desenho que traz uma reflexão. Se os dados dessas 150 supermercados que eu analisei agora, dos primeiros 6 meses, onde eles cresceram 23% no volume em quilo, se isso for uma referência para todo o setor, nos próximos 5 anos, a panificação tradicional deve perder espaço na venda de pão francês. E isso mostra aí que aqueles que vão manter, né, nós fizemos um levantamento, 177 padarias, qual era o volume de venda de pão francês em quilo por mês? Dessas 177, tinha 3 padarias acima de 7 toneladas mês de pão francês, 3, né? E dá aí 2%, 3%. 17 padarias, melhor. Cagão, hein? Para mim aqui caiu, Márcio. Tá me ouvindo? Não sei se é a minha internet. Caiu sim, Marcelo. Caiu, né, Flávio? Obrigado. Nada. Vamos ver aqui se o Márcio já está voltando. Aí caiu, sim. Só um instante, tá? Deve voltar em instantes ali. Pode ter tido algum problema lá. Flávio, você está onde? Teresina, Piauí. Teresina. Lugar fresquinho, né? Não tem calor aí. Principalmente, principalmente setembro, outubro e novembro. Rapaz. Marcelinho, a minha energia aqui teve um pico de energia e aí a internet caiu. Tá, mas Mas, agora você já recuperou aí? Tranquilo? eu estou no telefone, daqui um pouquinho vai ligar de novo, que a energia voltou. Essas Beleza, questões tranquilo. que a gente sabe de Não faz estrutura. parte. Estava falando com o Flávio aí, o Flávio está lá em Teresina. Ah, que legal. Seja bem-vindo, Flávio. Bacana. Bom, uma das Muito questões que obrigado. Obrigado. Uma das questões que a gente coloca em relação aos novos competidores é alguns modelos de atuação das empresas de panificação que têm crescido. As redes de padarias, elas, com a tecnologia do frio, foi possível centralizar a produção. Com a evolução da mecanização dos processos de produção, foi possível ganhar escala e principalmente com a questão da informatização, que permitiu um controle muito mais eficiente de vários pontos de venda. Sabemos que o negócio de panificação é um negócio de presença intensa na operação, né? Como se dizia, meu pai está com 82 anos, tem 43 anos de padaria, né? Então, na, na geração dele, nem se pensava que era possível um negócio de panificação ter essa atuação sem a presença com a barriga no balcão o tempo todo dos donos, né? Então, hoje, eu diria que a informatização, a profissionalização dos métodos e dos processos tem permitido um ganho de escala. As empresas de panificação, que são redes que eu trabalho, no ano passado, todas elas abriram loja. Todas elas estão crescendo, todas elas estão se desenvolvendo. E a eficiência operacional também tem permitido com que essas empresas criem marcas muito fortes, né? Tem presença com marcas fortes. Eu acredito que nos próximos 10 anos vão surgir e vai ainda ter aí um bom crescimento das redes de padaria com uma presença cada vez maior. Eu já comentei sobre a indústria de congelados, que ela está crescendo muito, e a indústria de congelado traz o surgimento de novos modelos de varejo, né? Colocando sempre a panificação ali como um produto mais presente.
é uma reflexão, né? Eu estou no setor há muitos anos e a gente sempre teve o nosso pãozinho como nosso produto principal, o pão francês. Só que hoje, o canal de venda padaria, competindo com outros canais de venda, ele está sendo cada vez mais desafiado. E, ao mesmo tempo, a indústria de congelado coloca o pão fresquinho, quentinho, em mais ponto de venda. Então, aí tem uma coisa interessante. Se você gera conveniência para o cliente, onde fica mais fácil encontrar o produto, vende mais, né? Hoje você tem um pão quentinho em vários pontos de venda que até então não tinha jeito de ter. E isso gera aumento de consumo. Mas o canal de venda padaria, com isso, tem um nível de concorrência maior, porque o cliente tem mais opção. Então, nós vemos aí o surgimento de vários conceitos de loja no varejo. Essa OXXO, em São Paulo, com mais de 500 lojas, é uma rede mexicana que está atuando no Brasil. Eles têm lá um mix muito grande de produto e o pão francês já aparece entre os produtos mais vendidos e eles não têm produção de padaria. Quando a gente vai para as empresas de varejo, tanto as grandes redes, né, como o Carrefour, que é a maior hoje do Brasil, e o forte deles é o atacarejo, mas eles também têm formatos de lojas de proximidade. Exemplo do Pão de Açúcar, que em São Paulo tem mais de 100 lojas nesse conceito que eles chamam de minuto, que são lojas aí de 300 metros de área de venda, lojas de proximidade, que resolve todos os problemas do dia a dia do consumidor, com preços mais competitivos, e a área de padaria é um dos setores de destaque que precisa ser bem trabalhado. E tudo isso para trazer mais conveniência e conforto para o consumidor. Então, quando a gente traz a competitividade, a ideia da competitividade para o negócio de panificação, nós temos que entender que a padaria, na minha opinião, ela precisa se posicionar como uma loja especializada. Ela precisa ter produtos com uma qualidade superior aos outros canais de venda. Por quê? Porque o consumidor de padaria, primeiro, ele tem certeza que vai pagar mais caro pelos produtos. É igual quando a gente entra numa cafeteria. No escritório do Propan, no centro de Belo Horizonte, e tem ali cafezinhos de R$ 2, e tem cafeterias com cafés de 10, R$ 15, né? Então, quando você vai numa cafeteria, você vai pagar mais caro, mas a sua expectativa é de ter um produto superior, né? E isso vai da apresentação ali do ambiente, do espaço, vai da louça, né, da xícara que vai te servir o café. Tudo isso faz parte da percepção do cliente de melhor qualidade. Quando a gente traz isso para dentro da padaria, se o consumidor vai pagar 40% mais do que ele pagaria, por exemplo, num supermercado, esse consumidor entende que, para ele pagar isso, o produto precisa ser muito superior. Então, nós precisamos ter uma visão de que nós somos uma loja especializada, que a padaria é uma loja especializada, e uma loja especializada tem que ter uma qualidade superior. É um trabalho que tem sido feito pelas confeitarias, muito bem, por sinal, e a gente percebe o crescimento das confeitarias em relação à venda de tortas, de doces, de produtos, sabe? Um enfoque muito grande em qualidade, né? E aí é interessante, às vezes você vê uma torta a R$ 45 num supermercado, R$ 50 no supermercado, vê ela a R$ 120 numa padaria e vê ela a R$ 190 numa confeitaria. Se a qualidade da padaria está parecida com a do supermercado, por R$ 120 ela é cara, que ela é o dobro do preço do supermercado. Se a qualidade está parecida com a da confeitaria especializada, aí ela é barata, porque a confeitaria especializada é 190 e da padaria é 120. Então, o consumidor de padaria, ele vai na expectativa de qualidade. E ele quer frescor, sabor, ele quer segurança alimentar, ele quer produto saudável. Então, hoje, entendemos que a padaria é uma loja de alimentos prontos, sendo oferecidos sempre de forma conveniente e produtos frescos. Esse consumidor moderno, onde no Brasil a principal refeição é o almoço, mas o jantar não é, em muitas residências, a principal refeição. E aí muitas pessoas fazem a opção por um lanche, e aí a padaria é muito competitiva. Quando a gente avalia o perfil do consumidor atual, 77% quer esses produtos prontos, e a padaria é muito competitiva em oferecer essa solução mais completa.
Uma outra questão que cresce muito é o chamado fresco sob demanda. Alguns estudos realizados pela consultoria, pelo Propan, mostram em algumas cidades, inclusive no Nordeste, que o buffet de café e de lanche e aquele cardápio que é preparado na loja, hoje, está aí sempre em torno de 30%, 40% do volume para o cardápio e 60%. Ou antes não tinha essa participação. A Ana Paula levantou a mão, ela quer fazer alguma pergunta, algum questionamento? Eu acredito, então, que ela não... Acho que não, Márcio. Eu vou baixar aqui. Bom, eu comentei os vários modelos de negócio que existem dentro do setor de panificação. Temos a clareza hoje de que a padaria precisa agregar serviço, ambiente, aconchego, minimização do espaço, mix de produtos, qualidade. Então, sempre dentro desse contexto, qualidade e agregar serviço. São dois pontos fundamentais. Só que para agregar serviço, nós temos nesse momento um desafio enorme que é a mão de obra. Todos os dias eu escuto de panificadores, né? Como é que eu faço para repor as pessoas que saem? Como é que eu faço para conseguir contratar mão de obra? Como é que eu faço para conseguir contratar padeiro? Não existe uma solução mágica, né? Numa reunião que eu participei da Associação Brasileira da Indústria de Panificação, da ABI, o presidente, Paulo Meneghelli, colocou que esteve presente numa reunião internacional da União Internacional de Boulangerie na Europa, e dos quase 50 países presentes, o único que não reclamou de falta de mão de obra foi a China. Hum. Todos os Tem outros um, reclamaram tem um de mão de bilhão de obra. pessoas lá para arrumar trabalho, né? Mas, hoje, a consultoria, nós estamos trabalhando um projeto na Argentina, em Buenos Aires, com 16 padarias. Todo mundo sabe aí, através da imprensa, que a Argentina vive um grande desafio econômico, com inflação aí chegou a 30%, agora no mês passado acho que deu 12 ou 9, mas na prática é uma inflação desafiadora. E as padarias reclamam de dificuldade de contratação. Estamos trabalhando num projeto em Boston, nos Estados Unidos, numa indústria de pão de queijo, e também eles reclamam da dificuldade de contratar profissionais para trabalhar. Então, tanto numa economia forte como a americana, com 3% só de desempregado, quanto na Argentina, que fala que tem acho que 8 ou 10% ou mais, quanto no Brasil, em qualquer canto, sempre tem e vem esse questionamento em relação à contratação de pessoas, né? Eu entendo que existe algumas questões que precisam e devem ser trabalhadas, principalmente pelas associações, sindicatos e entidades, que é a valorização de quem atua no setor de panificação, e eu percebo um grande trabalho sendo realizado por profissionais renomados em relação à valorização da profissão do padeiro, né? A panificação como uma carreira criativa e gratificante, a questão das várias formas que tem de atuar no setor de panificação, tanto na elaboração dos produtos, quanto na área da educação, quanto na área da tecnologia, quanto com as grandes empresas que trabalham junto ao setor, com a área técnica, a área de desenvolvimento de produto. Então, nós temos aí um universo de possibilidades para quem deseja atuar no setor de panificação. Mas a padaria tradicional, aí vem, né, as empresas, o desafio que é. Alguns pontos são considerados como estratégicos para melhorar a competitividade como empresa empregadora, como forma de atrair as pessoas para trabalhar. Então, nós temos aí o ambiente de trabalho, né, a valorização, a comunicação, o respeito, o benefício, qualidade de vida. Eu lembro que quando eu comecei a atuar como consultor, era comum quando eu chegava na área de produção e perguntava se eu podia ir ao banheiro, normalmente as pessoas diziam, não, aqui é o banheiro do funcionário e tal, vamos lá, não sei aonde, no escritório ou na loja tem um banheiro melhor. Então, assim, era normal você ver as pessoas em situações muito, nem sei como definir, mas assim, situações muito complicadas ali no seu ambiente de trabalho, né? E hoje, toda essa estrutura tem um peso, né? Além de questões como oportunidades ali de trabalho, né? Quando a gente coloca essa ideia que hoje o jovem, ele entende que vai ficar, principalmente na área de atendimento, né? Hoje pela manhã eu estava
discutindo isso com uma empresa que tem 3 lojas, 123 funcionários, né? 65 pessoas na área de atendimento. Praticamente, eles realizam aí em torno de 60 contratações por ano, e desses 60, 40, 50 na área de atendimento ao cliente. Então, as pessoas vão trabalhar no atendimento de padaria, já sabendo que vai ficar ali por um ano, talvez, um ano e meio. Então, é um trabalho meio que temporário. Então, com isso, o que a gente entende é que a padaria precisa ser competitiva para que as pessoas entendam que ter trabalhado numa padaria vai agregar na sua carreira profissional, no processo de aprendizado, desenvolvimento, amadurecimento, já que 40% aproximadamente das pessoas que trabalham no segmento de panificação é o primeiro emprego. Então, a gente colocou aqui alguns fatores fundamentais em relação ao ambiente de trabalho, a gestão de pessoas, a questão dos benefícios, né, as regras claras, um plano de carreira, então, algumas questões ligadas à estrutura. Eu gosto de dizer que as grandes empresas, elas oferecem um pacote de benefício para atrair o colaborador. E a pequena empresa, muitas vezes, vai segurar muito mais pelo coração, conhecendo de forma individual cada um dos seus colaboradores e tendo um tratamento diferenciado e criando um ambiente onde as pessoas sintam mais parte desse ambiente. Isso permite diferenciar a relação. Um outro fator importante dentro do setor de planificação é entender que aí em torno de 15 a 20% da equipe são as pessoas chaves, né, são os líderes, ou especialistas, né? E esse administrar líder, a importância do líder, do chefe imediato, tanto de forma para criar um ambiente onde as pessoas queiram estar ali, quanto a responsabilidade também para que ninguém queira trabalhar naquela empresa, né? Uma pesquisa realizada por um escritório de advocacia na área trabalhista, com o setor de planificação, com as pessoas que entravam na Justiça do Trabalho, em torno de cerca de 80% das pessoas que entraram na Justiça do Trabalho era meio que vingança do chefe imediato. Daí a questão de reflexão: se eu não trabalho a minha liderança, se eu não desenvolvo as habilidades para lidar com pessoas, para liderar, para fazer a gestão, separar o que é liderança, que é trabalhar a equipe e as pessoas, o que é gestão, que é trabalhar os processos, esse desenvolver essas habilidades é importante e ajuda a reter os talentos da empresa. E saber lidar com os especialistas, que são as profissões diferenciadas. Numa padaria, você tem o confeiteiro, o padeiro, muitas vezes você tem o cozinheiro, você tem o pizzaiolo, você tem o sushi man em algumas padarias, você tem o barista, você tem profissões que têm um peso de importância no resultado, que eu chamo de especialistas. O líder saber lidar com esses especialistas precisa de maturidade, né? Muitas vezes a gente coloca uma pessoa responsável para gerenciar a produção de uma padaria e uma semana depois ele vai no escritório com o dono e fala: tem que mandar o padeiro, o confeiteiro, a cozinheira, não sei o que, embora, porque eles não me respeitam. Aí o dono pensa, fala assim: eu vou te mandar embora, porque é mais fácil trocar o gerente ou até ficar sem gerente do que sem esse especialista. E isso traz uma reflexão para o líder, saber lidar e saber negociar e saber que determinadas pessoas ali dentro, no dia a dia, você tem a necessidade de ordem direta para que a pessoa sinta que tem alguém comandando e fazendo as questões importantes para que a empresa aconteça. E tem outros profissionais que têm muita experiência, muita bagagem, e apesar de não terem nenhum papel gerencial, têm um peso muito grande para o resultado da empresa. Com isso, o líder vai precisar aprender a negociar com essas pessoas e entender que ali não cabe, muitas vezes, nenhuma ordem direta, e sim sempre muita negociação para que as coisas aconteçam. E dentro desse contexto, hoje, a meritocracia é algo fundamental, né? As pessoas, quando a gente fala, só dá certo se tiver o olho do dono, na prática, o dono é quem está ali perto da ação, pensar e agir como dono. E muitas vezes, para que isso seja possível, é importante acordar com quem está na ação quais são os chamados entregáveis que essas pessoas têm que trazer de resultado. Qual é a responsabilidade do gerente de loja? Qual é a responsabilidade do líder lá da operação da cozinha? Qual é o responsável na área de controladoria da empresa? Ou seja, o que essas pessoas têm que entregar de resultado? E como diz o polêmico empresário, dono da rede de lojas Avan, o faturamento é vaidade,
mas o que sustenta a empresa é a última linha, é resultado. Se a empresa não tem resultado, não adianta, né? O que realmente garante a continuidade, a evolução da empresa é lucro. Então, eu tenho exemplos de padarias que fatura 2 milhões de reais e dá menos lucro do que padaria que fatura 200 mil reais. Então, eu conheço empresas que têm um aluguel de 5 mil reais por mês e é caro, e eu tenho exemplos de padarias que têm um aluguel de 90 mil reais por mês e é barato. Então, a relação custo, faturamento, margem, produtividade, esse equilíbrio é medido através dos indicadores chaves de performance. Hoje existem vários indicadores, tanto na área comercial, na área de produção, na eficiência. Hoje eu estava discutindo com uma equipe de uma padaria que é um empório com padaria, né? Mas a padaria é o diferencial competitivo, tanto é que tem 6 anos em Belo Horizonte que eles ganham como a melhor padaria de Belo Horizonte, mas eles têm 7 mil itens. E aí eles também precisam ser competitivos na área de conveniência, no empório, no mix de produto, apesar da padaria ser o seu principal setor. E aí nós estávamos discutindo estratégias de precificação. E isso precisa ser definida a estratégia, precisa ser definidos os indicadores. Por exemplo, nós chegamos à conclusão hoje que de 100% da venda dos produtos revendidos, 14% é formado pelos chamados produtos notáveis, com margens mais baixas, e 6% que são chamados produtos com forte impacto promocional para colocar cliente na loja. Então, definiu quais são os itens, qual é o posicionamento de preço, qual é a comparação que o cliente vai fazer para que eu seja mais competitivo, eu tenho que medir. Se passar de 20% da minha venda, vai comprometer a minha margem. Eu vou para a área de produção e eu defino uma estrutura de preço e a margem vai ter influência com a sobra. Eu estava conversando isso com pessoas responsáveis pela área de produção. Eu falei, olha, todo produto que tem sobra zero tem ruptura. Então, não quer dizer que não possa ter sobra. O que eu preciso é ter uma sobra sob controle. Se eu tenho uma sobra de 10% sobre a minha venda de produção própria e comparo o preço de venda, quando eu vou transformar essa sobra a preço de venda em custo, vai virar 3%. Então, quando eu tenho ali sob controle através dos indicadores, né, quando eu tenho um orçamento de compra, eu vendi 100 mil reais de almoço. Meu orçamento, meu custo do almoço é 25% do preço que eu vendo. A quebra já está calculada. Então, minha meta de CMV para a operação do almoço é 35%. Ou seja, hoje, padaria é um negócio altamente profissional, com definições claras e objetivas de como construir resultado. E isso é um ponto importante. E isso traz aí a necessidade da gente trazer aí sempre a reflexão. Por exemplo, fizemos uma avaliação semana passada em relação ao aumento das matérias-primas. Existem as padarias mais estruturadas, principalmente as redes, elas monitoram o preço de as principais matérias-primas. Nós avaliamos e as matérias-primas no mês de junho, elas estão 7% mais caras do que junho do ano passado. Então, são questões ligadas a indicadores para a tomada de decisão, né? E a gente percebe isso, a evolução aí dos custos, né? A farinha subiu 10% agora no último mês, vai ter essa pressão nos custos, e aí vem o desafio. Quando sobe o custo da matéria-prima, se você não tem como repassar, vai diminuir a margem, né? E se você não tem, se a sua padaria não tem credibilidade para ajustar o preço e manter o volume, tá? Com certeza vai penalizar o resultado da padaria. E para ajustar o preço e manter o volume, só se consegue se tiver qualidade de produto, qualidade de serviço, qualidade na operação, e são fatores determinantes, né? E quando a gente coloca isso, tem a gestão da empresa, que é um ponto importante. Dentro da gestão da empresa, os fatores principais para a competitividade dentro das empresas que nós acompanhamos mais competitivas, esses 6 pontos aqui eu considero como essencial: qualidade de produto, posicionamento de preço,
abastecimento, eficiência operacional, quando a gente fala de perda, ruptura, sobra, produtividade. Resumindo, se na produção eu não faço mais de 750 quilos mês de produtos panificados por funcionário, né? Se eu não tenho uma quebra inferior, entre 4% e 7% de sobra de produto, tudo isso vai influenciar o meu resultado. E a questão da abordagem, do atendimento ao cliente, isso é fundamental. E é importante a área estratégica da empresa ter claro qual é o seu modelo de negócio, o que que vai fazer com que a padaria seja mais competitiva. E isso tudo apoiado em uma boa formação da equipe de líderes para ter uma boa gestão de pessoas e uma empresa estruturada em relação aos processos. Aquilo que eu preciso repetir, eu preciso combinar antes. E combinar antes é dizer como fazer. E como fazer são os processos. Muitas vezes eles precisam estar formatados, escritos, muitas vezes você organiza um buffet de café da manhã, fotografa, é o padrão do processo, e mostra para quem vai trabalhar qual é o resultado que se espera na hora de organizar aquele buffet de café. Então, quando eu coloquei essa questão dos indicadores, hoje, um indicador importante, que é a venda média mês por funcionário na padaria, né? Hoje aí a média geral é R$ 13.000. Significa que se você tiver 10 funcionários, entre produção, loja, toda a equipe, teria que vender acima de R$ 130.000. Mas depende do modelo de negócio, né? As empresas que nós entendemos como empório, que tem 4.000 itens, 5.000 itens, está em R$ 19.000 mês por funcionário. E as redes de padarias com central de produção, as lojas que não têm produção, é R$ 20.000 de venda por funcionário. Então, esse indicador, ele reflete muito o modelo de negócio, a produtividade, mas é um parâmetro para simplificar. Eu gosto de dizer o seguinte, se não tem indicador, você tem que viver o processo 10 horas por dia durante uns 3 meses para entender e saber o que você vai fazer. Com indicador, você nem precisa estar lá, você já sabe onde está o problema, e aí quando você vai para atuar como gestor, como líder, como coordenador, você já vai exatamente aonde precisa ser corrigido e ajustado. Então, não se precisa tirar todo o sangue do corpo para avaliar, né, para fazer um exame de sangue, você não tem que tirar todo o sangue do corpo. Às vezes, você tirar uma gotinha, já resolve. Se você sabe quais são as questões relevantes ali, você vai mudar o seu comportamento para você ter melhores indicadores. Um dos indicadores importantes é na área de atendimento ao cliente. Na área de atendimento ao cliente, é o número de atendimentos por funcionário dia vezes o ticket médio. Então, se eu tiver 1.000 atendimentos por dia, 33 pessoas que trabalham entre caixas e atendentes, significa que cada pessoa está representando 30 atendimentos dia. Se o ticket médio for R$ 32, 30 vezes 32, R$ 960. Esse indicador aqui, quando ele fica abaixo de R$ 800, ou seja, o número de atendimento vezes o ticket médio fica abaixo de R$ 800, significa que o custo por atendimento nessa operação está alto e isso vai comprometer o resultado. Pois não, Marcelinho? Márcio, a gente tem uma pergunta do nosso amigo Lucas Amaral. Ele está perguntando: uma padaria Empório, qual seria o percentual de produção própria, em média? As que eu trabalho giram em torno de 45%, 40%, às vezes até 50%. Tá vendo? Tá? Beleza. Algumas tem padarias no conceito de empório com 60% da venda de produção própria, e mesmo assim com 2.000 itens. Então, o fato de você ter uma solução completa para o cliente não significa que vá vender menos produtos de padaria. Você vai gerar conforto para o cliente, aumentar o ticket médio, você vai ter uma cesta de compra mais completa, continuando a ter uma padaria fora da curva, mais competitiva, ok? Quase que, se tiver espaço, é aproveitamento do ponto, né? O que eu coloco é o seguinte, uma padaria que vende 600.000 de produção própria por mês, uma boa loja, se ela coloca mais 2.500 itens e vende mais R$ 400.000 de produtos de revenda, ela mantém a venda de 600.000. Trabalhar bem
a área de conveniência não significa trabalhar mal a área de padaria. Você continua tendo como diferencial o setor de padaria. E o que você agregou, por exemplo, esses 400 mil de venda, vai deixar no resultado final mais 140 mil de resultado. Por quê? Porque esses 400 mil, para você acrescentar ele, tendo espaço, exposição e estrutura, não vai acrescentar praticamente quase nada no seu custo de operação. O contrário também vale. Se eu retirar 100% da minha venda de produtos de terceiros, provavelmente eu não vou diminuir aluguel, energia, número de pessoas, não vou diminuir nada. Então, eu vou deixar de ganhar e não vou reduzir despesa. Então, essa é a questão que a gente sempre coloca, ok? Quando a gente fala de indicador, de acompanhar, de performance, esse vídeo aqui circula na internet, da rede Madeiro, mas traz uma reflexão, né? O Madeiro tem 276 restaurantes, eles têm 6.200 funcionários nos restaurantes, tem mais 1.000 no resto da operação, e é um grande desafio, porque não é franquia, são lojas próprias, né? Então, administrar 276 restaurantes em quase 70 cidades diferentes, eu acredito que não é um desafio muito simples, né? Aí esse vídeo mostra... Só de maneira para te mostrar como é a operação da empresa que vende o melhor hambúrguer do mundo. Com direito a uma mentoria do Júnior Dutti para a turma da Hyper XP. Galera, tudo isso aqui é gente monitorando todas essas telas, são as lojas do Madeiros, quase 300 lojas do Madeiros. Então aqui a gente tem separado por grupo de restaurantes, desde os Madeiros Steakhouse, os Madeiros Containers, os Jerônimos, a Parada Madeiro. O salão ali tá sujo. Ou tem teia de aranha naquela luminária. Tem uma lâmpada queimada no lugar tal para a gente ir lá rápido trocar. Não pode ter lâmpada queimada nos restaurantes. Enfim, tudo isso para a gente poder entregar a melhor experiência, a melhor qualidade para o nosso cliente. Que é um complemento total de qualidade, processo e procedimento. E é por isso que o Madeiro tem o melhor hambúrguer do mundo. É isso mesmo. Aqui é o seguinte, ó. Aqui a gente olha vários indicadores da companhia, então sustentabilidade, qualidade, controle de estoque, CDP, financeiro, moradia. Então aqui a gente tem todo o controle do nosso painel de delivery, como é que está o delivery hoje no Brasil, como é que está o tempo de entrega, as rotas. Você tá no... Então a gente tem um dashboard aqui para a gente poder controlar tudo que está acontecendo no Brasil. E aí a gente segue mais alguns KPIs, alguns indicadores. Aqui são mais alguns indicadores, né? Desde o faturamento do delivery hora a hora, a alocação de motoboy, aonde tem pedido atrasado ou não. Aqui a gente controla tudo full time para atuar, ligar no restaurante, ver por que o motoboy não alocou. E aqui os indicadores gerais, né? Vocês não têm noção de como que é o Madeiro por trás do restaurante. Tudo isso aqui é KPI, indicador. Bom, esse exemplo mostra uma aplicação numa grande rede de restaurantes do que nós estamos falando, né? Do nível mais profissional, que eles, além dessa questão das câmeras para fiscalizar a operação e acompanhar, os indicadores exercem um papel muito importante para acompanhar a performance de cada unidade, para que os resultados sejam construídos. Quando você lê o DRE de uma empresa como essa, com resultado operacional aí em torno de 25% do faturamento, tirar o chapéu por uma operação desse porte, pela complexidade que é esse negócio, né? E um dos indicadores importantes que a gente sempre coloca é o custo de mercadoria vendida. O que é o custo de mercadoria vendida? A composição do que você vende e as margens médias que são trabalhadas cada grupo de produto. Então, se eu vender 100 mil reais, e se desses 100 mil reais eu vender 80 mil reais de produtos de produção própria e 20 mil reais de produtos terceiros, eu vou ter um custo de mercadoria vendida proporcional muito menor do que uma padaria que tem a sua produção, por exemplo, desses 80% terceirizada para uma central de produção, e aí, apesar de ser produção própria, a margem é menor, porque vai ter que comprar esses produtos. Então, o custo de mercadoria vendida, ele reflete composição do faturamento e margem. Então, não existe CMV, o correto é 50%, ou é 40%, ou é 70%. Não é. O custo de mercadoria vendida depende do seu modelo e do mix de produto que você vende e as margens, né? A média que as padarias estão trabalhando atualmente, com 65% da venda de produção própria, é 40%, tá? Quando a venda entre produtos de fabricação e revenda, ela fica diferente, esse CMV sobe. Então, isso depende do mix, tá? E isso depende ali da composição, das margens, do mix,
A gente estuda muito isso no curso, faz exercícios, faz simulação para entender. Tem diferença quando eu produzo e vendo para terceiros, quando eu produzo e vendo direto para o consumidor, quando o conceito de produção compartilhada, uma loja produz produtos para vender nas outras, quando é indústria, isso tudo muda, porque muda a margem, muda a composição. E, dentro desse contexto, também a revenda, né, que são os produtos de terceiros, também é a composição e a margem, onde o CMV é diferente. Na área de revenda, o CMV fica entre 65% e 70%, e na produção, 30% do que é vendido, né, o CMV. A mesma coisa, a produção reflete a composição, quanto eu vendo de pães, de confeitaria, de salgado, as margens, o CMV, e isso vai refletir no que é o custo de mercadoria vendido. Então, o custo de mercadoria vendida não é a minha média de compra dos últimos meses, né? Eu tenho que analisar quais são as margens para saber exatamente qual seria o CMV previsto, ou teórico, como algumas pessoas gostam de dizer. E as despesas? As despesas, eu sempre escuto a pergunta assim, qual o percentual da folha sobre o faturamento? Né, Marcelino? Num grupo hoje do curso, estava colocando isso. Qual que é o certo? 8%? 10%? 12%? 13%? Olha, dependendo da composição do faturamento, 13% do faturamento com folha está certo. Dependendo da composição, 13 é alto, tinha que ser 10, tinha que ser 8. O que vai determinar? Quanto mais produção, mais margem, também mais custo. Quanto menos produção, menos margem, tem que ter menos custo. Hoje, o que entendemos é que as despesas, que são os custos indiretos, eles precisam representar até 72%, no máximo 75% do lucro bruto. O que é o lucro bruto? Venda menos CMV. O que é CMV? Custo de mercadoria vendido. É o custo direto, né? Se eu vou vender mais pão, vou comprar mais farinha. Diferente do meu aluguel. Posso vender mais pão, vou pagar mais aluguel porque eu vendo mais pão. E aí, alguns indicadores, por exemplo, a folha de pagamento nominal, o ideal é ser 22% ou até 22% não do faturamento, do lucro bruto. Se eu tiver, igual eu estava analisando uma padaria, que tem 85% da venda de produção própria, e o CMV é 33%, CMV total. Então, o lucro bruto dela é 67% da venda. Então, a despesa de folha pode chegar a 14,7%. Numa outra padaria, e o CMV é 52%, por causa da composição do mix de venda, o lucro bruto é 48%, a folha tem que ser 10,5%. Então, a de 14 está certa e a de 10 está certa. Nunca devo comparar índices da minha operação com outra operação que tem outra estrutura, outra composição de faturamento, e aí não vai servir de referência. Então, essa estrutura aqui é importante para medir a performance. Algumas pessoas perguntam, mas e se eu tiver um custo indireto superior a 75%? Qual é o problema? O problema é que você vai ter um retorno sobre o capital investido muito longo, né? Isso significa que não vale a pena investir na empresa que você criou, porque o retorno sobre o dinheiro que é aplicado ali é muito baixo. Então, para que uma empresa de panificação ela seja interessante, para que vale a pena comprar equipamento, investir, expandir, abrir filial, montar loja, o retorno sobre o capital precisa ser competitivo. E isso significa, em relação ao capital aplicado, a remuneração sobre esse capital, em média mensal, precisa ser superior a 3%. E para que isso aconteça, se você tiver mais de 75%, incluindo os impostos de custo indireto, não é um bom negócio. Por não ser um bom negócio, pode até ser o negócio da sua vida, pode até ser o negócio do seu coração, mas um negócio para receber investimento não é. Então, dentro desse contexto, o grande desafio que tem no dia a dia é a gestão da produção, que é o coração da padaria. A gestão da produção precisa de ter processos eficientes. Os indicadores principal hoje na produção é o volume de faturamento mês por funcionário da produção, que o ideal é acima de 25 mil. Algumas empresas estão chegando a 40 mil. Isso depende do preço médio por quilo, do mix, do cardápio, da tecnologia aplicada, se usa congelamento, se usa mecanização.
do nível de habilidade e conhecimento das tarefas da equipe. Então, é um conjunto de fatores que leva a ter uma produtividade nesse nível, né? Os estudos mostraram que os volumes de venda em quilo-mês por funcionário na panificação artesanal e tradicional, ela reflete esses indicadores, onde o pão é 1.500 quilos, confeitaria 500 quilos, pães diversos 550, mas se você leva isso para uma produção centralizada, que é a chamada central de produção, esse volume precisa dobrar. Então, precisa de repensar o modelo produtivo numa central de produção, porque se não for o dobro, não viabiliza a operação da central, né? E uma das questões importantes em relação à gestão da produção é o controle de CMV. E tem duas formas de fazer uma boa gestão CMV. Você tem a gestão do estoque, que é a utilização de almoxarifado, ou a pré-pesagem, que é um processo que nós trabalhamos há muitos anos. Aliás, só de curiosidade, quando eu comecei a trabalhar na padaria do meu pai, no início dos anos 80, no interior de Minas, a minha tarefa era trabalhar na pré-pesagem. Isso já vai 40 anos, né, Marcelino? Tem pessoas até hoje perguntando se vale a pena fazer pré-pesagem. Você vê como é que é a panificação, né? Tem gente começando, gente há muito tempo, é um mercado muito dinâmico. E aí, dentro desse contexto, a parte de o que é a pré-pesagem? Você garantir que aquilo que você colocou na ficha técnica do produto, planejamento de custo, os ingredientes vão ser utilizados conforme que foi previsto, né, para diminuir os erros. Hoje, muito importante para melhorar a produtividade é organizar a produção, a tecnologia, o congelamento, que é o frio, é muito importante, a mecanização, a gestão dos processos, mas também o planejamento. Se de cada 100 quilos vendido de produção própria, se 30 quilos não for de produtos com maior valor agregado, o preço médio por quilo fica muito baixo, e aí 750 quilos a R$ 10 é R$ 7.500. 750 quilos a R$ 20 é R$ 15.000. 750 quilos a R$ 30 é R$ 22.000. Então, o seu padeiro, a sua equipe, com o processo artesanal, dificilmente vai conseguir fazer mais de 750 quilos. Então, como você vai fazer R$ 30.000 por funcionário se não tiver processo, planejamento, se não tiver um entendimento claro? Aí, se eu só vendo pão de R$ 10, eu vou vender R$ 7.500 por funcionário. Se isso vai ser suficiente para pagar os custos de operação, é o grande desafio. Quando a gente traz aqui para a questão dos indicadores, eu já comentei o índice de perda, que é um indicador importante para ser gerenciado, de sobra de produto. Aqui cabe uma observação, né? Eu estava numa padaria hoje à tarde, que aqui em Belo Horizonte tem um aplicativo, que é o Foods to Save, que compra produtos com validade curta, que vai vencer amanhã, eles compram e pagam para a padaria 1/3 do valor. O que eu sempre alerto às empresas que eu estou trabalhando é que essa venda através desse aplicativo não é venda, é só para recuperar o que você ia jogar fora de matéria-prima, porque você está vendendo no preço de custo. Então, não é venda, né? É Bom, uma forma de diminuir a diferença do CMB, né, mano? nem é para diminuir, viu, Marcelino? Porque vai continuar dando diferença. Se você vender 20% da sua venda a preço de custo, seu CMB vai aumentar. Não é venda, eu digo assim, ele ia perder, né? Não, só para recuperar o que ia perder, mas vai continuar com um gasto a mais. É isso aí. É. Uma boa gestão em relação a não deixar faltar produto, né? Eu gosto sempre de dizer que a gente não vende móveis, não vende instalações, não vende o prédio, a gente vende produto. Apesar de que eu sempre trago esse exemplo, né? Uma padaria que eu trabalho há muitos anos, é uma rede de padaria, eles têm um processo de uma meta para cada setor e tem uma mesa de vender bolos fatiados, bolo no quilo, que eles chamam de bolos de mesa, e a funcionária que trabalha nesse setor tem uma meta diária de venda. E aí, a funcionária que foi iniciar o turno de trabalho à tarde, e aí o gerente passou qual era a meta do dia dela para vender. 15 minutos depois, ela foi e bateu na porta do escritório. A gente estava em reunião, o dono da padaria e o escritório, e ela pediu licença e perguntou para ele qual era o preço da mesa que ela estava trabalhando.
Ele perguntou, mas por quê? Eu falei, não, é porque se eu vender tudo que tem, não bato a meta, então eu vou ter que vender a mesa, né? Então, você vai ter que me falar qual que é o preço da mesa para me vender, porque se eu vender todos os produtos que estão na mesa, eu não bato a meta. Aí a gente começou a rir, mas a menina tinha razão, né? Então, basicamente, você vende produto. Então, se não tiver abastecimento, se não tiver gestão de ruptura, não vai conseguir gerar faturamento. E hoje existe método para isso, né? 90% da venda, 30% dos itens, fazer o checklist 2, 3 vezes por dia em horários previamente definidos para checar se tem ou não tem o produto, cuidar da reposição, tudo isso é gestão de processo, né? Bom, aí nós temos algumas questões hoje desafiadoras em relação ao posicionamento de preço, que eu até já comentei, mas tem um ponto importante em relação ao posicionamento de preço. E hoje você tem os produtos de grande volume, você tem os produtos com uma imagem de preço muito forte, tanto na área de revenda quanto fabricação própria. E aí tem muitas estratégias para melhorar, né? Eu gosto de trazer esse exemplo. Tem uma padaria que eu trabalho que vende o pão francês a R$ 28 e ganha menos dinheiro do que uma padaria que eu trabalho que vende o pão francês a R$ 12,80. Aí a gente se pergunta, como que eu vendendo a R$ 12,80 dá mais lucro? Por quê? Os R$ 12,80 do pão francês, de quilo, a matéria-prima desse pão francês custa R$ 3,50. Então, dá 4 vezes. 4 vezes 3, 12. Tá. Mas ele compensa essa margem menor do pão francês em todos os outros produtos do mix, onde ele tem uma margem melhor. E como que ele consegue fazer isso? O restante do mix, ao longo do tempo, ele construiu trazendo produtos de fora da região dele. Com isso, a padaria dele, além de ter o que é comum na região, tem muitos produtos que não tem nenhuma padaria da região dele. E aí, esses produtos que não tem nenhuma padaria, ele põe o preço que ele acha que deve. Quando ele equilibra entre os produtos que dão margem e o produto como o pão francês, que a concorrência é muito forte, a indústria dele consegue entregar o mesmo CMV do outro lá que tem o preço do pão mais caro. Mas, de repente, o pão francês é mais caro, mas ele representa pouco na venda e os outros produtos dão uma margem muito baixa, então acaba tendo uma rentabilidade inferior. Isso traz aí o peso das estratégias, né, de precificação, né? Bom, e para a gente concluir hoje nosso encontro, a parte técnica, eu reforço a importância estratégica do pão francês. Fizemos um estudo em janeiro desse ano com uma padaria que tem 4.000 itens, onde 55% do faturamento é pão francês. Essa padaria tem 1.300 itens, e desses 1.300 itens que ela tem, 1.300 atendimentos por dia, né, de clientes, visitação. A título de exemplo, em janeiro, em 20 dias de venda, o pão francês vendeu 1.879 quilos, R$ 41.000, né? A cerveja Heineken vendeu 2.800 garrafas, vendeu R$ 16.000. Aqui acho que era a latinha. O almoço vendeu, entre o almoço de segunda a sexta e de final de semana, um vendeu 38.000, outro vendeu 28.000. Mas a grande reflexão é, os R$ 41.000 de venda de pão francês, os mesmos cupons que tinha pão francês, tinha mais 2.227 itens com mais R$ 211.000. Já o almoço tinha mais 562 itens, com 496 no final de semana, deu 16.000 mais 12 aqui, ó, 27, R$ 28.000. Olha a diferença. O cliente de pão francês gasta muito mais do que os outros produtos, né? Então, esse produto, ele tem poder de alavancar e de gerar faturamento. Então, isso traz uma reflexão, ou seja, a importância estratégica desse produto para o negócio panificação. E só para a gente trazer um pouco aí na história da panificação, para quem está nessa caminhada há muitos anos, hoje eu estava almoçando com um panificador que ele disse que nos anos 80 a padaria dele vendia 1.500 litros de leite por dia. Hoje, não acredito que tenha nenhuma padaria que venda 1.500 litros de leite por dia, porque com o surgimento do leite longa-vida nos anos 90, a padaria deixou de ser o principal canal de venda de leite. Mudou totalmente o mercado, né? Então, hoje, o canal de venda de maior volume de venda de leite não é a padaria.
Dentro desse contexto, o pão francês é um produto estratégico, importante, de grande volume. E aí eu entendo que as padarias precisam cuidar da competitividade desse produto, no quesito qualidade, frescor, acima da média, porque esse produto ele tem uma influência para a geração de fluxo de cliente muito grande, fidelização e a cesta de compra de quem compra pão francês num ponto de venda, nos estudos que realizamos esse ano, mostra que esse cliente compra, em média, mais 1.600 itens. E se a padaria tiver, vende mais. Isso mostra o quanto que esforço dá resultado, mas se vier inteligência antes, para depois o esforço, a chance de resultado é muito maior. E o que é a inteligência, se não análise dos indicadores, estratégia, entender como que isso funciona. E aí, o que nós estávamos conversando hoje também com esses panificadores experientes, né? A gente tem um exemplo de um empresário de sucesso em Minas Gerais que acabou de comprar o meu time lá, o Cruzeiro, né? E ele é um empresário que hoje tem uma das maiores fortunas do Brasil, uma das maiores empresas de varejo do Brasil, com quase 30 mil funcionários. E numa das matérias que eu estava lendo, eu li que ele tem 4 anos de escola, esse empresário, né? Agora, vai lá ver nos 27 mil funcionários, quantas pessoas altamente qualificadas não faz parte do time dele hoje. Ou seja, o fato de você não saber não quer dizer que no seu time não tenha pessoas que saibam. Ou se você não sabe fazer, você não pode trazer quem sabe para te ajudar a fazer. Isso é a diferença de quem realiza muito, né? A pessoa que entende que não tem a obrigação de saber tudo. Eu duvido se o empresário como ele conhece todos os processos e a estrutura da empresa que ele construiu nos últimos 27 anos, do tamanho que chegou, com mais de 300 pontos de venda, com o tamanho e a estrutura que essa empresa tem hoje. Mas, com certeza, ele fez um time altamente qualificado para fazer com que isso seja um sucesso e continue tendo os bons resultados que está tendo. E espero que ele repita esse resultado, né, Marcelino, no nosso time lá, para fazer um bom time, para poder ganhar campeonato, porque isso também é bom, né? Bom, com isso eu fecho. Ontem ele falou, Márcio, que com as aquisições que eles fizeram lá, está em 33 mil funcionários já. Pois é. Então, fica aí a reflexão, né, para a gente. Eu encerro a minha fala do encontro de hoje e coloco à disposição, se alguém quiser fazer algum questionamento, alguma pergunta. E, mais uma vez, eu agradeço a participação de vocês, respondendo aí a questionário de presença e avaliação, né, Marcelina? A gente envia essa Isso. apresentação para vocês terem o material que a gente apresentou aqui hoje. Então, Tem o link aí, Márcio, no chat, que eu já postei ele algumas vezes, tá aí para todo mundo ver. Também tem o link, quem quiser participar do curso completo, vai ter um aprofundamento aí de 2 semanas de estudo, depois tem um bônus também para você estudar na plataforma de ensino à distância, tem um grupo de WhatsApp que a gente faz com pessoas do Brasil inteiro que vão participar do curso. Então, fica aqui o convite também. E para as pessoas que estão aqui, a gente está disponibilizando um cupom, que também coloquei aí no nosso grupo, ó, no nosso chat aí, para você clicar no link e adquirir o curso, caso você queira aproveitar a oportunidade. Né, Márcio? Também quero agradecer aqui em nome da equipe que organizou o conteúdo, a equipe Propan, da metodologia Propan, né? Agradecer aqui a confiança de todos aqui no nosso trabalho, de estar acompanhando, agradecer aqui, são vários rostos conhecidos, né? Isabela, o Alan, Salvatore aí da prática, que está aí também, o Antônio, obrigado aí pela confiança, né? Olívio, Várias só fazer uma pessoas aí, observação aqui, deixa eu fazer diga. justiça, o presidente do nosso time, ele estudou 8 anos, não é 4, está aqui no Google, tá? 8 anos de ensino médio. Tem certeza que no time dele deve ter um batalhão de gente com uma qualificação escolar bem superior à dele hoje. Mas foi ele que criou a empresa, né? E é isso que está a diferença. Pois não, pode continuar. Não, é basicamente isso mesmo, Márcio. Assim, agradecer a confiança de todos e dizer que a palavra está aberta. Quem quiser fazer alguma pergunta, aproveitar aí esse momento, fique à vontade, levanta a mão ou abra o microfone para fazer alguma observação, algum comentário, alguma pergunta. Tá aberto. Caso não tiver, né, Márcio? A gente vai encerrar por aqui hoje. Quem tiver interesse, quiser saber um pouco mais sobre o nosso trabalho aí de consultoria, podem me chamar. Vou colocar aqui
o meu contato, Márcio, no nosso link aqui. Coloquei aí no nosso chat, tá bom? Ok. Então, mais uma vez, agradecido a oportunidade. Lembrando que todos os meses nós realizamos essas palestras gratuitas e vocês estão sempre convidados. Ok? Uma grande Obrigado. oportunidade aí. Muito obrigado a presença de todos vocês.